falar um pouco sobre saúde. Saúde é um tema onde muitas pessoas têm uma grande confusão, porque todo mundo pensa que saúde é apenas a saúde física, de fazer atividade física. Saúde é a saúde alimentar, em se alimentar bem. E a saúde mental, onde entra isso? Então, essa é a minha parte. Deixo para os outros a saúde física e a saúde alimentar. O meu trabalho é trabalhar com vocês toda essa parte do que adoece o seu corpo físico através da sua cabeça, do estresse do dia a dia, tudo que contorna, tudo que no nosso dia a dia estressa o nosso corpo. É lógico que é através da psique que o seu cérebro vai interpretar isso e vai descarregar no seu corpo físico, tá? Nos órgãos. Porém, dentro disso a gente precisa saber um pouco mais, porque esse conhecimento com certeza pode facilitar a sua reatividade. Exatamente, nós somos seres que vivemos de reação. É lógico que eu posso agir, mas quando vem o estresse, que é o que pega você, né, desprevenido, aonde você precisa de certa forma reagir, esse conhecimento bem treinado e você sabendo equilibrar, com certeza você vai ter um resultado muito melhor e isso vai te ajudar a não adoecer, nem fisicamente, nem emocionalmente. E caso você adoeça, você vai voltar à forma com muito mais facilidade. Claudio, mas então esse conhecimento que você está falando aqui, ele tem a ver com doenças? Não necessariamente. Porque quanto mais você tiver conhecimento, você vai entender que você pode facilitar outras coisas. E o que eu percebi é que quanto mais as pessoas vivem o estresse do dia a dia, que elas adoecem. Eu não olho a doença como sintomatologia, eu procuro a causa da sintomatologia. E a causa é o seu dia a dia, seja emocional, familiar, né, individual, familiar ou de trabalho. E é isso que a gente trabalha aqui. Como que você pode fazer para funcionar o seu corpo? Nós não podemos esquecer de algumas coisas importantes no nosso dia a dia. Você precisa conhecer um pouco mais do funcionamento do cérebro, mas para a gente ser um pouquinho mais simplista, eu vou dizer assim para ti. O seu cérebro consciente, você já conhece ele. Esse eu não preciso te explicar, porque automaticamente você já sabe como ele funciona, você já sabe quais são os seus desejos, seus medos e qual é o seu gosto principal e como você funciona. Eu quero falar um pouco para você sobre o cérebro inconsciente. O cérebro inconsciente é esse que faz o seu coração bater. O cérebro inconsciente, a gente pode chamar ele, para ficar um nome mais bonito, de cérebro autônomo. É o seu gerente, é aquele que faz seu sistema sanguíneo funcionar, seu pulmão ventilar, que faz todos os órgãos funcionarem a partir de qual informação? De estímulos externos e internos. E isso tudo tem uma hierarquia de funcionamento. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui, porque a gente não precisa se aprofundar nisso. O principal é a gente entender que sim, conforme nós vivenciamos informação, o nosso corpo ele precisa se adaptar. E essa adaptação, ela acontece de acordo com as suas memórias celulares. Memórias celulares que nós já falamos, que nós trazemos dos nossos antepassados. Sim, essas são as doenças genéticas, tá? Doenças transpessoais. Agora, se isso está no pré-programante, ou seja, no programa lá dos nossos familiares, beleza. Nós precisamos começar a olhar para o nosso programa de vida e automaticamente como nós ativamos isso. Então, vou deixar bem claro para vocês que o seu cérebro inconsciente, ele é muito mais rápido do que o seu cérebro consciente. Para a gente dar um exemplo, o cérebro consciente anda numa rodovia a 100 km por hora, 100 bits por segundo, tá? O cérebro inconsciente vai a milhões de quilômetros por hora, milhões de bits por segundo. Então, dentro desse processo, gente, o seu cérebro inconsciente, ele é muito mais rápido. E uma das coisas que o nosso cérebro precisa para poder viver bem é pertencimento. O que é pertencimento, Cláudio? Isso faz parte das leis sistêmicas, tá? Mas não é mais gostoso quando você se sente pertencente a um processo, a um ambiente? Quando você pertence à família? Porque se você não pertence à família, você concorda que você já está negando algumas coisas, impossibilidades, em afastamento, tem coisas que não estão legais, tá? Vamos dar um exemplo em cima do esporte. Eu gosto muito do esporte, das escolas. É como se eu tivesse orgulho de dizer, eu estudo na escola tal. Eu lembro do meu irmão na época de faculdade, que ele batia no peito para falar a faculdade que ele
fazia, né? Uma famosa de São Paulo, eu não vou defender nomes aqui, tá? Mas quando eu cheguei, eu fui fazer faculdade de fisioterapia em Santa Fé do Sul, uma cidade pequena, no começo eu não entendia muito bem isso, mas chegou um momento que eu falava assim, eu sou FUNEC, eu sou Santa Fé do Sul, tá? Por quê? Porque eu pertencia àquele lugar, aquela cidade, ela me abraçou, e estar ali honrando aquela cidade, aquela faculdade, para mim, fez grande diferença na minha vida. No esporte, quando o cara vai para um time, né, o time compra ele pega a camisa, ele beija o escudo, ele fala, ele pertence, mas tem que ser de verdade isso, tá, gente? Porque, lógico, tem jogador que fala uma coisa e faz outra, né? Mas eu tô dizendo aqui de verdade, pertencimento é olhar pro teu pai, pra tua mãe e falar assim, meu pai, minha mãe, né? Meu avô, minha avó, essa família aqui é a minha família. Olha só quando a gente fala de pertencimento de coração, como a gente vibra e automaticamente você acha que isso gera o que para o seu cérebro? Coisas positivas. Automaticamente ele produz hormônios positivos e automaticamente o seu corpo tem mais energia de condução, de sustentação, sua imunidade fica mais alta. Diferente de você começar a reclamar da vida. Ah, eu não gosto dessa faculdade, eu não gosto dessa escola, eu não gosto dessa cidade, eu não gosto dessa família. Pertençam que quando percebam, que quando você começa esse processo de negação, de impossibilidade, de afastamento, de interrupção de informação, seu corpo começa a fazer o quê? A produzir informações negativas. Então, em vez de você ficar aqui, seria mais justo você sair? Será? Agora, o mais importante é a gente olhar de uma forma que a gente entenda que nós temos um processo de sobrevivência, que dentro do processo de criação do corpo humano, tá? Que aí você pode colocar a criação do corpo animal, vegetal, que nós nós estamos aqui para sobrevivência, nós nos adaptamos a todo tipo de informação. Só que é lógico que é mais gostoso você se adaptar a informações positivas do que negativas. Só que de onde vêm essas crenças? De onde vêm os seus atos? De onde vem todo o processo inconsciente até você se tornar consciente? Família do pai, família da mãe, os nossos ancestrais. Família. Só que através de duas palavras que eu vou citar para vocês só uma vez, filogênese e ontogênese, ponto. Automaticamente essas palavras mostram como que a gente repete padrões, tá legal? Então, dentro disso nós temos um cérebro, que é o cérebro de sobrevivência, que é o nosso cérebro que a gente chama de reptiliano, que é um cérebro de ação, né? Um cérebro de confronto ou fuga, tá legal? Nós temos outro cérebro, que é o cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Esse cérebro é o cérebro das nossas trocas, tá? E por último nós temos o cérebro neocórtex, que é o cérebro consciente, que é o racional, é aquele do pensar, o analisar, tá? Esse é o consciente, esse é seu, eu não vou trabalhar com ele. Agora, nível inconsciente. Como você acha que o seu cérebro recebe uma informação que para mim talvez seja uma informação boa, mas para você não? Se eu chego para você e falo, fulano está com câncer, fulano está doente, fulano está com dor de cabeça, fulano está com diarreia, fulano torceu o joelho, fulano está dormindo, está muito cansado. A maior parte das pessoas vão para o negativo. Eu já começo a olhar, eu e vários amigos, tá? Várias pessoas que já conhecem esse processo. A gente olha e fala assim, tá numa fase de reparação, deve ter passado um grande estresse, hein? Se tá com câncer, então nós estamos num processo de produção celular. Mas qual tecido que é que a gente está falando? Está em fase ativa ou em fase de reparação? Percebam que nós temos linguagem para a gente entender como que o corpo humano realmente funciona. E dentro desse funcionamento, em vez de você assustar ou de você ficar com medo, você olha e fala assim, opa, vamos lá, vamos entender em qual fase do gráfico que está, qual nível que atingiu. Percebam que é uma linguagem que a gente está falando aqui de gastar energia ou poupar energia, de reparação. Então todo o processo, quando você conhece, ele fica mais fácil, porque você gasta menos energia, você estressa menos o seu corpo. E em vez de entrar no negativo, eu olho o positivo. Não que está tudo bem, é tudo legal e o sofrimento é legal, não, mas eu já começo a olhar para um processo de o que o corpo está fazendo e por que o cérebro inconsciente está permitindo fazer isso.
Agora, o cérebro consciente, ele sempre vai fazer uma leitura negativa do processo. Então, quando a gente faz uma leitura diferente, nós podemos trazer boas informações para o nosso corpo e automaticamente sofrer menos. Dentro desse processo, a gente assimila a informação de forma diferente. E mesmo a informação negativa, em vez de você assimilar com aquele... não, você assimila já com mais leveza, você entender, então é preciso passar por isso, né? Porque esse processo é necessário para a sobrevivência. E quando você vai se proteger de alguma coisa, porque a minha integridade é uma necessidade. Agora, estão atacando a minha integridade. Agora, como eu me defendo com isso? Gastando energia, com nojo, com raiva? Ou eu posso simplesmente respeitar que a minha opinião é diferente daquela pessoa e aquela pessoa vem de uma cultura diferente da minha? E está tudo bem, eu respeito e eu tenho a minha forma de entender que aquela pessoa também não vai saber me respeitar. E eu me afasto. Ou eu simplesmente deixo passar. Então, esses processos, essas linguagens de sobrevivência, proteção e mesmo a parte de sustentação, como que você sustenta os seus problemas? Cansado, impotente ou na potência, com energia, sabendo quando você gasta energia, quando você traz a pessoa para próximo de você, em vez de você ir lá, você traz a pessoa para cá, lá é o território dela, aqui é o meu. Aqui a organização funciona de uma forma, aqui eu me relaciono de uma forma, lá a organização é daquela pessoa, a forma, o relacionamento é dela. Dentro da minha casa, as minhas normas, dentro da minha casa, a forma de criar a minha sistemática, ela é minha. E se quiser vir até aqui, aqui eu tenho uma capacidade maior. Vamos dar um exemplo disso? Vamos pensar que de repente eu estou andando na selva e eu dou de cara com um leão. Pô, acho que não vai ser bom dar de cara com um leão não, né? Vai ser difícil de assimilar essa informação, vai ser difícil de me proteger, vai ser difícil de sustentar e de me organizar. Por quê? Porque o território é dele. Agora, se você fala assim, Cláudio, e se eu colocar um leão dentro do seu consultório, aqui no meu ambiente? Eu falo, legal não vai ser, mas eu já posso assimilar um pouco diferente. Eu falo, opa, deixa eu ver qual estratégia que eu vou usar. E dentro disso eu vou saber me proteger melhor, eu vou me sentir mais potente, porque eu sei como minha sala funciona. Eu sei aonde tem porta de entrada e de saída. É o meu ambiente, a minha organização. E aqui eu vou me relacionar melhor com o leão. Mas é lógico que eu vou criar uma estratégia. E dentro disso eu me tranco, de repente, tá? Dentro do banheiro. Ou até eu jogo a minha mesa é bem fechada, ela tem um lugar onde eu consigo ali pôr as pernas, né? Encosto na parede e eu fico ali porque o leão não vai conseguir passar embaixo da minha mesa. A minha mesa é muito pesada, eu sei que o leão é muito forte, a minha mesa é muito pesada. E automaticamente eu espero o leão dormir. O leão vai chegar uma hora que ele vai dormir. Se eu der sorte, ele não vai dormir exatamente ali perto da minha porta de saída. Mas eu tenho 2 portas, eu tenho 3 portas na verdade. Tá? Então, dentro desse processo, eu consigo sobreviver melhor no meu ambiente. Não quer dizer que eu vou ganhar do leão, mas não quer dizer que lá na selva também ele vai me matar. Então, percebam que aqui eu só criei uma história para você ver o tamanho do estresse que um cérebro passa quando ele está fora do ambiente dele, quando ele não assimila, quando ele não sabe se proteger, quando ele não sabe sustentar, quando ele não sabe se relacionar. Agora, quando você começa, de certa forma, a assimilar tudo isso de uma forma mais estratégica, entendendo como tudo funciona, se você começar a entender quando que você gasta energia e como que você sustenta essa informação, percebam que uma emoção gera uma reação, uma emoção gera um gasto energético e aqui precisa de uma reparação. A emoção vem aqui, aqui é o corpo físico, porque quando você vai reagir, é o seu corpo físico que vai fazer toda essa reação. E aí ele vai precisar tirar energia de um lugar ou do outro, aumentar células, diminuir células. Esse é o processo do nosso corpo, ok? Lógico, eu teria que embasar muito mais para vocês, é por isso que tem a formação para dar esse embasamento, para dar essa formação para você, tá legal? A gente tem também curso de introdução, tá? Introdução é para você ter um conhecimento básico, para você entender a linguagem, com certeza isso vai ajudar na sua vida.
Então, automaticamente a gente fala o quê? Que nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos. Porque conforme você vai resolvendo seus conflitos, você vai criando estratégias melhores. Você vai amadurecendo, você vai se tornando autossuficiente porque você cresceu, você deixou de ser uma criança onde o pai e a mãe precisavam fazer isso para você e agora é você quem faz isso. Olha que interessante ter esse olhar. Olha que interessante sentir essa capacidade. E aqui a gente começa a olhar para a doença não mais como um problema, mas sim com amor. Você sabe por quê? Porque a doença, ela permite que a gente olhe para onde normalmente não se olha. Olha só, a doença permite que nós olhemos para onde normalmente não se olha. E olhar para esses lugares são pessoas que só podem olhar através do amor. Porque para olhar por todo tem que ter amor. Então, nas leis sistêmicas nós dizemos que a doença é o amor. Olha que linguagem mais maluca, porque a gente não está acostumado com isso. E automaticamente para você sobreviver, para você ficar forte, você toma o pai e a mãe, por isso que eu fiz um vídeo sobre simbiose, onde você traz toda a energia masculina e feminina. Para quê? Para curar a sua família, para curar através do amor e através da força. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Percebam o quanto que negar é se privar. Negar, de certa forma, é se privar da abundância do amor, é se privar da força que leva à sobrevivência. Negar não é algo bom, porque quando a gente olha para a enfermidade, nós entendemos que isso é um movimento. É um movimento que, quando interrompido, automaticamente ele vai te impossibilitar, ele vai te dificultar, e essa negação vai fazer você muitas vezes se afastar, e aí você começa a perder pertencimento. Vocês viram o tamanho da volta que eu dei? A gente pode chamar isso de looping, para voltar no mesmo lugar e dizer para vocês a respeito do pertencimento. Que quando você está aqui, entendendo que você pertence a isso, por uma escolha, ou mesmo porque colocaram você aqui, quando a gente está falando de família, é você que veio parar aqui por conta dos nossos ancestrais. É a nossa família de origem que traz a gente até aqui, com toda aquela história do que eles foram e do que eles são. E dentro desse processo, a gente precisa muitas vezes olhar para isso com amor, porque tem coisas que as pessoas não querem olhar. E quando você olha com amor, você toma, você se preenche de toda a energia necessária do masculino e do feminino. E aí vem a abundância de saúde, vem a força da saúde, e você tem disponibilidade, porque o seu corpo agora vibra dentro do lugar que ele precisa estar, da forma que ele precisa estar, gerando todos os hormônios positivos, gerando cabeça boa, corpo flexível, corpo forte, né? Vamos brincar, corpo fechado, né? Por quê? Porque automaticamente o olhar agora mudou. E aí você tem que saber sempre respeitar a ordem, qual é o seu lugar diante do seu clã. Mas também, quando a gente fala de pertencimento, quando você fala de empresa, de trabalho, é você que escolhe trabalhar nesse lugar, o seu pertencimento. É você que tem que entender qual é a ordem, quem manda e quem obedece. E, inclusive, tem a ordem do tempo. Eu teria que ter mais tempo, tá, gente, para explicar isso. Aqui o vídeo não é para isso, o vídeo é para potencializar uma saúde. Saúde mental, que vai levar à saúde física, a saúde também da parte alimentar. São as nossas escolhas. E aí você tem o equilíbrio justo entre o dar e tomar, porque você também dá informação, você dá coisas boas para o seu corpo, você dá boas informações para o seu cérebro. Então você pode tomar também bons hormônios, porque você começa a receber de forma química todos aqueles estímulos que o seu cérebro agora vibra de forma positiva, criando sempre um sistema de amor, de paz, tranquilidade. E aí seu cérebro sempre vai trabalhar em cima do seu autoconhecimento e de todo o seu entorno. E aí você vai estar olhando para essas informações e podendo, de certa forma, respeitar. Que para ter saúde, basta você se conhecer e entender todo esse processo, conhecer todo esse processo,
E quanto mais conhecimento, melhores estratégias, melhores projetos, melhores processos, mais soluções você vai encontrar para todos os tipos de problemas que você encontra na vida. Então tenha saúde emocional, porque a saúde emocional vai ajudar você a resolver vários outros problemas, beleza? Espero ter ajudado e dessa forma eu encerro esse vídeo, beleza? Muito obrigado!